Imagina você entrar em um apartamento e encontrar aquilo que esse homem encontrou. Em 2025, um homem entrou num apartamento vazio em Lisboa, Portugal. Entre livros empoeirados e objetos esquecidos, encontrados um documento, um passaporte brasileiro. Quando viu o nome impresso naquelas páginas, houve um choque. Leve o documento imediatamente ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Suas palavras foram: quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, ficou em choque. O passaporte foi entregue a Elisa Samúdio, uma mulher que o Brasil inteiro sabe que está morta, que foi estrangulado, esquartejado e cujo corpo nunca foi encontrado. Uma mulher que desapareceu em junho de 2010 e nunca mais voltou. E ainda assim, o passaporte dela estava em Portugal. O que isso significa? Elisa ainda está viva? Ou alguém, por algum motivo, guardou esse documento por mais de 15 anos? Essa é apenas mais uma em uma lista enorme de perguntas sem resposta sobre um dos casos mais chocantes da história do Brasil. Hoje, no Sem Vestígios, vamos contar tudo sobre o caso Elisa Samúdio. A história que começou com uma gravidez, passou por ameaças, cativeiro e assassinato. E que até hoje, 15 anos depois, ainda não terminou. Mas... Antes de falar sobre o crime, precisamos falar sobre Elisa, de verdade. Elisa Silva Samúdio nasceu em 1985, no Rio de Janeiro. Era modelo, sonhava em seguir carreira no esporte, ela jogava futebol de salão e tinha o sonho de ser goleira profissional. Tinha 25 anos quando desapareceu e havia se tornado mãe pela primeira vez em fevereiro de 2010, apenas 4 meses antes de ser assassinada. Esse ponto é importante, porque durante anos, a mídia transformou Elisa em um personagem menor da sua própria história. A amante, a modelo, a mulher que foi atrás de um jogador famoso. Sua história foi sempre contada a partir do goleiro e nunca a partir dela. O documentário da Netflix, lançado em 2024, A Vítima Invisível, o caso Elisa Samúdio, dirigido por Juliana Antunes, trouxe à tona mensagens inéditas de Elisa. Mensagens onde ela expressava o desejo de cuidar do filho e retomar os estudos. Uma mulher com planos, com vida, com sonhos. Mas a cobertura jornalística da época não estava interessada nisso. Estava interessada no goleiro. Elisa conheceu Bruno Fernandes em 2009, durante um evento social. Bruno estava no auge, goleiro titular do Flamengo, um dos clubes mais populares do Brasil, considerado um dos melhores do país na posição. Tinha fama, dinheiro, torcedores que o adoravam. O relacionamento foi breve e conturbado, mas as consequências foram permanentes e fatais. Porém, foi em maio de 2009 que tudo mudou. Elisa descobriu que estava grávida. Bruno negou a paternidade completamente. Não queria saber do filho. Não queria que nenhum escândalo manchasse sua carreira. Segundo a acusação, ele chegou a pressionar Elisa para que abortasse. Ela se recusou. Elisa entrou na justiça, pedindo reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Tinha provas, tinha determinação e não ia ceder. Mas enquanto lutava judicialmente, estava sendo ameaçada. Ela denunciou agressões e ameaças por parte de Bruno e de pessoas ligadas a ele. Em outubro de 2009, Bruno e Macarrão já haviam sido condenados por sequestro e agressão contra Elisa. Um episódio anterior, quando ela foi levada à força e agredida. Esse episódio é pouco comentado, mas é fundamental para entender o que veio depois. Elisa tentou obter medidas protetivas. O sistema falhou. Ela continuou sem proteção. Em fevereiro de 2010, nasceu Bruninho. A disputa judicial existia.
E Bruno sabia que se o caso avançasse na justiça, sua imagem pública estaria destruída. Segundo a acusação, foi nesse período que Bruno começou a planejar uma solução permanente. Não uma solução jurídica, uma solução definitiva. Elisa não sabia disso. Continuava lutando pelos direitos do filho. Continuava tentando resolver a situação dentro da lei. Nunca imaginou que a pessoa do outro lado já havia tomado uma decisão que nenhuma lei poderia mais reverter. Em 4 de junho de 2010, Elisa recebeu uma proposta. Bruno queria conversar, queria resolver. Havia uma promessa de que ele reconheceria a criança e chegaria a um acordo sobre a pensão. Elisa acreditou. Saiu do Rio de Janeiro com o filho Bruninho, de apenas 4 meses, e foi para Minas Gerais. Foi a última vez que alguém de fora viu Elisa Samúdio com vida. Elisa não foi para um encontro, foi para uma armadilha. Ela foi levada ao sítio de Bruno, em Esmeraldas, Minas Gerais. Lá, junto com Macarrão e Jorge Rosa, primo de Bruno, que tinha apenas 17 anos na época, foi mantida em cativeiro. Agredida, ameaçada. O bebê Bruninho estava com ela durante parte desse período. Uma criança de 4 meses, testemunha involuntária de tudo o que estava acontecendo com a mãe. A ex-namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, admitiu no julgamento que foi encarregada de cuidar de Bruninho ainda no Rio de Janeiro, quando Elisa e o filho foram levados para a casa do jogador por Macarrão. Ela também confirmou que viajou com Bruno para a região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto Elisa era transportada em outro veículo por Macarrão e Jorge Rosa. Fernanda ainda admitiu que mentiu à polícia durante as investigações. Quando Elisa chegou com um hematoma, resultado de uma agressão praticada por Jorge Rosa ainda no Rio, Fernanda disse à polícia que o machucado havia sido causado por um assalto. Elisa foi assassinada por estrangulamento. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, ex-policial civil, foi apontado como o executor material do homicídio. Após a morte, o corpo foi esquartejado. Partes foram enterradas sob uma camada de concreto em um terreno próximo ao Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo um dos depoimentos mais perturbadores do caso, outras partes teriam sido dadas como alimento para cães no sítio. O primo de Bruno, Jorge Rosa, que tinha 17 anos na época, confessou à Rádio Tupi que viu Elisa ser enterrada e que inclusive ajudou Bola e Macarrão a jogar terra por cima do corpo. A polícia realizou buscas no local indicado por Jorge Rosa e não encontrou nada. O corpo de Elisa nunca foi encontrado. Bruninho foi abandonado e encontrado dias depois em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O bebê estava em estado precário. Seu pai havia mandado matar sua mãe e depois o deixou sozinho. A investigação começou depois que Elisa foi denunciada como desaparecida por sua família. A Polícia Civil de Minas Gerais conduziu o caso e os rastros levaram rapidamente ao Círculo de Bruno. Em julho de 2010, Bruno Fernandes foi preso. A notícia chocou o país. Um dos goleiros mais famosos do Brasil, no auge da carreira, preso por mandar matar a mãe do próprio filho. Ao todo, 8 pessoas foram presas inicialmente. Entre elas, Macarrão, Bola, Fernanda, Jorge Rosa e outros membros do grupo. Cada um com um papel diferente no planejamento e na execução do crime. Mas havia um personagem fundamental nessa história que nunca chegou ao julgamento da forma que deveria. O primo de Bruno, Jorge Rosa, era a principal testemunha. Havia confessado ter visto o enterro do corpo e ajudado a cobrir o cadáver. Suas informações eram cruciais para localizar os restos mortais de Elisa. Em 2012, pouco antes do julgamento, Jorge Rosa foi baleado. Uma possível queima de arquivo. Alguém não queria que ele falasse no tribunal.
Ele sobreviveu, mas o episódio deixou uma sombra enorme sobre o processo. A localização do corpo de Elisa nunca foi confirmada. Esse é um dos pontos mais perturbadores do caso. A principal testemunha que poderia levar a família de Elisa ao corpo foi silenciada antes de falar no júri. E ninguém foi responsabilizado por isso. O julgamento de Bruno Fernandes e dos demais acusados começou em novembro de 2012, no Tribunal do Júri de Contagem, Minas Gerais. A juíza responsável foi Marisha Fabiane Lopes Rodrigues. O promotor foi Henry Wagner Vasconcelos de Castro. O júri popular foi composto por 7 pessoas, 6 mulheres e um homem, selecionados de um grupo inicial de 25 convocados. A promotoria e os advogados de defesa puderam recusar 3 jurados cada. Os depoimentos foram reveladores. Macarrão surpreendeu a todos ao responsabilizar Bruno diretamente pelo desaparecimento de Elisa no tribunal. Fernanda admitiu suas mentiras para a polícia. Os detalhes do crime foram reconstituídos um a um. Em março de 2013, o júri condenou os principais envolvidos. Bruno Fernandes foi condenado inicialmente a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Bola foi condenado a 22 anos. Macarrão também foi condenado por participação no crime. Fernanda recebeu 5 anos por sequestro e cárcere privado de Elisa e Bruninho. O julgamento foi um dos mais acompanhados da história judicial brasileira. Mas havia um elemento que tornava tudo ainda mais doloroso para a família de Elisa. Sem o corpo, não havia sepultura. A mãe de Elisa, Sônia, leu em câmera no documentário da Netflix o atestado de óbito da filha. O documento dizia: "O corpo está insepulto, pois ocultado o cadáver." 15 anos depois, Sônia ainda não sabe onde a filha está enterrada. Mas a história não terminou com a condenação. Longe disso. Em 2017, Bruno obteve um habeas corpus e foi temporariamente liberado. Imediatamente tentou voltar ao futebol profissional, o que gerou uma onda de indignação no país. Clubes chegaram a anunciar a contratação e recuar sob pressão pública. O STF interveio e Bruno voltou para a prisão. Em 2019, conseguiu progressão para o regime semiaberto. Em janeiro de 2023, recebeu liberdade condicional. Começou a trabalhar em uma loja no litoral do Rio de Janeiro. A vida seguia para ele. Mas em março de 2026, a liberdade condicional foi revogada. O motivo foi o descaso com as próprias condições impostas pela Justiça. Apenas 4 dias após receber o benefício, Bruno viajou para o Acre sem autorização judicial para jogar futebol pelo Vasco AC. A Justiça entendeu que ele havia demonstrado total desrespeito pelas regras. Em maio de 2026, Bruno foi recapturado pela Polícia Militar em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, onde estava foragido há 2 meses. Mais de 15 anos depois do crime, Bruno ainda continua sendo notícia. Ainda continua descumprindo regras. Ainda continua tentando voltar ao futebol. E Elisa ainda continua sem um corpo para ser enterrado. E então chegamos ao passaporte de Lisboa. No final de 2025, um cidadão português chamado José encontrou o documento entre objetos de um apartamento. Quando viu o nome, ficou em choque. Levou ao Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. O passaporte de Elisa Samúdio tinha apenas um registro,
Uma entrada em Portugal assinada em 2007, 3 anos antes de ela ser assassinada. A mãe de Elisa, Sônia, disse que não comentaria o caso até analisar o documento com seus advogados. A defesa de Bruno também ficou em silêncio. Desde o início do caso existe uma teoria, nunca confirmada, sempre negada pelas evidências, de que Elisa teria fugido para a Europa e estaria viva. O passaporte reacendeu essa especulação. Especialistas jurídicos chegaram a publicar análises sérias respondendo à pergunta: e se Elisa Samúdio estiver viva? Quais seriam as consequências jurídicas para Bruno? Para os cúmplices condenados? Para o processo inteiro? Mas os fatos apontam o contrário. Há evidências de que Elisa esteve no Brasil depois de 2007. Os cúmplices confessaram o crime em detalhes. O bebê foi encontrado abandonado. A principal testemunha foi baleada antes de falar. Tudo indica que Elisa foi assassinada exatamente como descrito nos depoimentos. Então, por que o passaporte estava em Portugal? Quem o levou para lá? E por quê? São perguntas que provavelmente nunca terão resposta. Elisa Samúdio tinha 25 anos, tinha um filho de 4 meses. Tinha sonhos, queria cuidar do filho, retomar os estudos, seguir em frente com a vida. Foi assassinada porque ousou exigir que o pai do seu filho assumisse a responsabilidade. Elisa merecia muito mais do que isso. Deixa nos comentários. Você acha que o passaporte encontrado em Portugal muda alguma coisa nessa história? Elisa poderia estar viva? Se inscreva no Sem Vestígios e fique atento aos próximos vídeos, porque aqui ninguém é esquecido.